Bom dia, turma. Hoje nós daremos sequência a nossas aulas, né, aulas dialogadas, na qual a gente vai falar sobre os micro-organismos que estão relacionados, né, com a área ambiental, né. Então essa é uma área bastante diversa, onde nós temos grupos específicos e diversificados de micro-organismos e tem um papel extraordinário, né, porque se não fosse eles, nós não teríamos, né, vida na Terra, né? Então, os micro-organismos, que são precursores de qualquer forma de vida, né, de outras formas de vidas, das formas de vidas ditas superiores, né, no caso do homem, dos animais, que a gente se acha superior, né, entre aspas. Pois é, esses micro-organismos é quem são responsáveis, né, por reciclar, por transformar todas as formas de vida, né, e dessa forma você passa a ter, né, uma grande interação entre intraespecífica, né, e interespecífica, ou seja, dentro da própria espécie, né, e entre as espécies, esses micro-organismos estão relacionados. Tá? Agora, quem são esses micro-organismos? São bactérias, são fungos, né, são os próprios vírus, que nós temos também uma população bastante significativa, a mesofauna, né, a macrofauna, tudo isso está interrelacionado. Tá bem? Como o assunto é muito amplo, né, e a gente tem que restringir em determinados conteúdos, tá? Então hoje nós vamos abordar um pouco sobre o papel desses micro-organismos nas transformações que ocorrem da matéria orgânica, né, na reciclagem desses nutrientes para os demais organismos. Tá? E depois falar um pouquinho sobre a fixação biológica de nitrogênio. Pois bem, quando se tem, por exemplo, né, resíduos em um ambiente, então nós temos aqui uma massa de resíduos que ela é composta, no caso, tanto por folhas, por frutos, né, por vegetação diversa que vai caindo, que vai se depositando, e isso vai formando uma serrapilheira, né, ou seja, uma quantidade de materiais em decomposição. Ali também pode ter animais, pode ter outras estruturas orgânicas, né, que precisam ser decompostas. Então, com isso, né, começa a haver ação de micro-organismos, né, são os decompositores, sobre esse material, e ela vai ser transformada. Transformada em quê? Em água, né, em CO2, que é liberado para a atmosfera, e em produto. O que seria esse produto? Que nós chamamos, na verdade, como humus. Então, o humus nada mais é do que uma matéria orgânica, né, que foi transformada pela ação de micro-organismos, né, e por fatores que condicionam para que esses micro-organismos hajam transformando a matéria. Tá? Então, é isso que ocorre todos os dias, né, no ambiente, seja ele um ambiente doméstico, seja quando a gente coloca o lixo, né, para fora. Então deve ser separado o que é orgânico e pode ser destinado para fazer uma compostagem, fazer uma reciclagem, né, e assim você está evitando de poluir, né, o ambiente e com o aproveitamento. Tá? Nessa ação que vai resultar em humus, né, onde é liberado o CO2, né, no caso, para a atmosfera, né, e água também que permanece, né? Nós teríamos um pouco de água também que é formada pelas reações. As reações que ocorrem são todas extracelular, né, ou seja, o micro-organismo, para poder ele se desenvolver, ele precisa de fonte energética e ele vai obter nessa matéria, né, onde vai ser transformada. Tá? E para isso, né, à medida que ele passa a se multiplicar, né, que ele passa a gerar, ele vai consumindo, né, os elétrons ou os materiais, né, as fontes de energia que estaria nesse material. E com isso gerando nova célula microbiana e aumentando a sua população. Tá? Antes de falar sobre essa matéria orgânica, né, eu queria abordar um pouco sobre o que é o nitrogênio. O nitrogênio, que é um elemento que vai compor ali as bases nitrogenadas, né, de qualquer organismo vivo. Então, qualquer organismo que precisa se desenvolver e crescer, ele precisa de uma fonte nitrogenada, seja as plantas, os animais, né,
e os próprios micro-organismos. Agora, de onde é que vem esse nitrogênio, né? Então, ele pode ser consumido, né, numa forma orgânica e pode ser consumido numa forma mineral. Tá? Quem consome na forma orgânica? Os próprios micro-organismos. Ao decompor esses resíduos. Ali ele consegue extrair ou captar esse nitrogênio. Já os demais organismos vivos, né, eles não têm outra fonte de onde retirar esse nitrogênio, essa fonte nitrogenada. Né? Se não for, a gente não vai comer como é que se diz? Resíduos. Né? Então a gente passa a utilizar esse nitrogênio que está disponível nos alimentos. Mas para poder os alimentos se desenvolverem, então é necessário que essas plantas se nutram. E a planta não vai conseguir se nutrir, né, dessa fração orgânica como ela está. Ela tem que ser transformada primeiro, né, mineralizada, para poder as plantas captarem esse nitrogênio. Então nós temos em torno de nitrogênio na atmosfera aproximadamente 78%, né, da composição do ar é formada por nitrogênio. Só que é um elemento, né, inerte. Ou seja, não tem capacidade de ser assimilado pelos humanos, né, nem pelos animais e nem pelas plantas, exceto, né, quando há ação de micro-organismo. Tá? O que é que o micro-organismo faz? Transformar esse elemento, né, com cadeia tripla em uma forma que seja possível de ser assimilado. Então, quem faz isso, na verdade, são as bactérias fixadoras de nitrogênio. As bactérias fixadoras de nitrogênio. Ali envolve também algumas algas. Nós temos bactérias e algas que têm essa capacidade de captar esse nitrogênio e transformá-lo em compostos orgânicos, ou seja, aumentar a sua massa celular. Né? Então, ela, aumentando a sua massa celular, ela vai se transformar, um dia ela vai morrer, né, também, e isso vai fazer com que esse nitrogênio se transforme em composto orgânico. Tá? A partir daí é que esse nitrogênio pode ser assimilado, né, pelas plantas quando ela for mineralizada, já que as bactérias nesse ciclo, né, ela vai também fazer parte desses resíduos orgânicos, uma vez que ela quando chegar ao seu estágio final de vida, então rapidamente ela se transforma em resíduo orgânico, e esses resíduos orgânicos é quando vai haver ação dos agentes decompositores que vai transformar esses tais resíduos, né? Fazendo com que ele seja transformado em humus e desse humus seja assimilado pelas plantas. Tá? Então, depois a gente centra um pouco nessas bactérias fixadoras de nitrogênio. Né? Vamos voltar aqui para os resíduos que foram formados. Tá bem? Então, a primeira ação que ocorre, né, na transformação desses resíduos orgânicos seria pela ação daqueles organismos, né, que passa a transformar isso em ácido. Então nós vamos transformar isso aqui todos em determinados aminoácidos. Né? Quem é que faz isso? Uma população diversa de decompositores, principalmente fungos, né, especialmente fungos, auxiliados também pela mesofauna, né, que vai ingerir ou digerir essas partículas maiores, transformando isso em um composto orgânico, né, rico em aminoácidos. Tá? Desses aminoácidos, nós teríamos aqui a ação de organismos, né, que passa a transformar em uma amônia. Amônia ou amônio. Né? Pode ser amônio e pode ser amônia. Amônia, né? NH3 ou NH4. Então a gente tem esses primeiros compostos que são transformados, né, pela transformação dos aminoácidos em compostos amoniacais, né, chamados de amônio ou amônia. A diferença de um para outro, né, a amônia ela é gerada geralmente quando o ambiente está numa condição alcalina, com pH alto. Já a amônia, não. A amônia é gerada, né, tanto pH neutro a pH ácido, né, então vai gerar, na verdade, amônia. Amônio. Amônio, amônia e amônio. Então, uma vez gerado esse amônio,
tanto em presença quanto em ausência de oxigênio, né? Tanto pode ter oxigênio quanto não. Né? Então, nesse caso, a gente tem micro-organismos que são facultativos, né? Em relação à aeração. Ele pode metabolizar tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Tanto os anaeróbios facultativos, né? Que pode ser na presença ou na ausência de oxigênio. Tá bem? Então, a gente tem aqui uma gama diversa de micro-organismos que estão envolvidos nesse processo de transformação, formando a amônia, né, ou o amônio. A amônia, geralmente, ela é volátil, né, um gás que a tendência dela é, se não for rapidamente assimilada, ela termina voltando para a atmosfera. Né? Enquanto que o amônio, né, então esse amônio ele pode ser absorvido pelas plantas, é uma das formas de absorção que a planta tem capacidade de assimilar. Né? Ele pode ser absorvido pelas plantas, ele pode ser imobilizado, né? Pode ser imobilizado. O que seria essa imobilização? Né? A imobilização é muito importante, né? Porque é uma forma que o micro-organismo que ele está degradando, né? À medida que ele está decompondo esses aminoácidos, ele também precisa de fonte nitrogenada. Então, ao invés de liberar isso para o ambiente, ele passa a consumir, né, ou reutilizar esse próprio nitrogênio que ele está liberando, né, na forma de amônio. Então, ele está sendo imobilizado, ou seja, ele está compondo a estrutura celular do próprio micro-organismo. Né? A gente falou para vocês, né? Falei para vocês que o nitrogênio ele é responsável especialmente pela formação das bases nitrogenadas. Então, nada mais adequado, né, já que essa bactéria está trabalhando, que ela utilize desse próprio elemento que ela está produzindo. Né? Então, ele fica imobilizado. Essa imobilização ela é temporária. Né? Por que é temporária? Porque rapidamente, né, os micro-organismos têm um ciclo de vida muito curto. Então, à medida que ela se multiplica, ela também pode morrer facilmente. Morrendo, né? Então esse nitrogênio passa a ser mineralizado, né? Sendo transformado novamente em compostos amoniacais por outros organismos que vão degradar aquele próprio micro-organismo. Tá bem? É bastante complexo, né? Mas é muito interessante para um biólogo, né? Ele ter uma clareza de como é que as plantas ou os animais, né, se utilizam desse nitrogênio que é disponível no ambiente, mas ele não tem capacidade de assimilar. Né? Pois bem, então ele pode ser imobilizado, pode ser absorvido, né? Pode ser adsorvido. O que seria adsorvido? É diferente de absorvido. Tá? Absorvido é ser assimilado através de membranas, né? De membranas, onde ele é assimilado, né? Onde ele é captado. Adsorvido, ele é apenas aderido. Né? Então ele vai ser ligado com determinados complexos que tem no solo, né? Como matéria orgânica, como argilas, e ali ela vai ficar presa, né? Pelas ligações químicas que ela apresenta. Então vocês vejam que aqui nós temos cargas, né? Especialmente cargas positivas, né? O amônio tem carga positiva. Então na hora que ele encontra um mineral, né, ou uma matéria orgânica com carga negativa, então ele passa a se prender, né, ficar aderido, adsorvido àquele colóide do solo. Né? Essa adsorção ela não é permanente. Né? Ela, na medida que falta nitrogênio, então pelo fluxo de massa ela termina voltando para a condição disponível. Né? Normalmente ela volta a ser disponibilizada. Ela pode ser oxidada, né? Pode ser oxidada. Então, se para ser oxidada, ela tem que ter oxigênio, né? Para ter a reação de oxidação. Então, em presença do oxigênio, do O2, né? Ela vai ser oxidada à forma de nitrito.
NO2, na forma de nitrito, né? Então, ela é oxidada na forma de nitrito por micro-organismos aeróbios que estejam ali presentes, né? Então, só quem faz isso, né, são as bactérias aeróbias, né, exclusivamente aeróbias, especialmente, né, a nitrosomonas. As nitrosomonas, nitrosobacter, nitrososporitos, tem várias outras bactérias que estão envolvidas, né? Mas especialmente a família da Nitrosomoniaceae, né? Então essa família é bastante numerosa, está sempre presente em solos aeróbios, né, que têm oxigênio, e ali ela vai rapidamente transformar o que for amônio, né, em um composto intermediário aqui chamado nitrito, né? Em um composto chamado nitrito. Então esse nitrito, né, ele é tóxico, né? Ele é uma substância tóxica, né, que se for acumulada em grande quantidade também ela torna-se prejudicial a alguma forma de vida que esteja ali presente, né? Porém, sempre que tem nitrosomonas, nós encontramos também, se a condição é favorável, né, encontramos também sempre Nitrobacter. Outra bactéria, né, gram-negativa, são bactérias gram-negativas, bacilos gram-negativos, todas duas, né? Aeróbias, também todas as duas. Presente no solo, nos solos, sempre um ao lado do outro, né, sempre em conjunto, porque uma termina aproveitando o que uma outra produz, né? Então a nitrosomonas, ela produz nitrito, né? E o nitrito é transformado em nitrato. Rapidamente se transforma em nitrato, né? Isso é importante que ocorra essa junção desses dois micro-organismos compondo essas substâncias, né, porque são as formas que a planta também precisa, né? Ou os elementos também, os demais organismos também passam a precisar. Eu falo sempre em planta porque não que seja somente para a planta, mas que seja também para humanos, para os animais, né, já que a gente se nutre a partir desses vegetais, né? Então o nitrato, ele é transformado, né, a partir do nitrito, né, que veio lá do amônio. Então isso está sempre ocorrendo diariamente, né, nos sistemas, né, nos ecossistemas, no ambiente, tá? Essa primeira etapa que nós conhecemos aqui, né, transformação dos aminoácidos em amônio, a gente passa a chamar de amonificação. Então, nada mais é, né, a amonificação é a transformação dos aminoácidos em amônio, ou amônia, né, dependendo da condição de pH. Então, essa é a primeira etapa, gerada por qualquer micro-organismo, seja aeróbios ou anaeróbios, fungos, bactérias, até a mesofauna, ela pode chegar a fazer isso, né? Mas é muito mais restrita, especialmente a fungos e a bactérias. Então, ela transforma a primeira transformação do amônio, né, do amônio. Esse amônio ele pode ser, como já comentamos, imobilizado, absorvido, adsorvido, volatilizado, né, especialmente quando ele está num ambiente de pH alcalino, né, elevado, então ele vai ser perdido para a atmosfera, né? A gente diz que ele volatilizou. Se não, ele pode ser oxidado, né, a nitrito por bactérias chamadas nitrosomonas, são bactérias aeróbias, né, em presença do oxigênio, né? Aeróbias facultativas. São as bactérias chamadas de quimiolitotrófica, ou seja, ela precisa de compostos minerais, como é o caso do amônio, né, ou do nitrato. Tá? Ou do nitrato. São os compostos, as formas minerais, que também são as formas que são absorvidas pelas plantas. Nessa primeira etapa que compõe a mineralização, né,
Tudo isso aqui que a gente viu é chamado de mineralização. Né? Isso aqui vai compor, né, a mineralização do solo. A mineralização nada mais é do que transformar compostos orgânicos, né, em compostos minerais. Né, compostos minerais. Quem são os minerais? No caso do nitrogênio, né? Amônia, ou amônio, e nitrato. São os dois mais importantes, né? Amônio e nitrato. A primeira etapa nós já vimos que é chamada de amonificação. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? A amonificação, que é a transformação dele em amônio, ou em amônia, né? E depois essa etapa se divide em duas subetapas, né? Se divide em duas subetapas, que é chamada de nitritação. Nitritação, transformação do amônio a nitrito. Né? Amônio a nitrito, que é um composto, né, de certa forma, não muito desejável porque ele é tóxico. Porém, como tem sempre Nitrobacter, né, o gênero Nitrobacter ali presente, ele vai transformar esse composto em outra forma mineral, que é chamado de nitrato. Tá bem? Então, essa segunda etapa nós chamamos de nitratação. Nitratação, tá? Então, lembrando que essas duas etapas aqui se chamam nitritação e nitratação, que é a transformação do nitrito a nitrato. Uma vez formando o nitrato, né? Desculpem, formando o nitrato, esse nitrato ele pode ser também imobilizado, né? Ele pode ser imobilizado. Professor, que danado é imobilizado, né? Só lembrando o que é imobilizado. Imobilizado é aquela mesma coisa que nós falamos aqui do amônio. Ou seja, à medida que é formado, os micro-organismos estão ali oxidando os compostos, né, esses constituintes, precisa de nitrogênio na sua estrutura celular, então ele absorve o nitrato que está disponível. Né? É tanto se você colocar um adubo, né, numa planta, só colocando isso em termos práticos, né? Se eu coloco um resíduo que não esteja completamente umificado, transformado em humus, na maioria das vezes, né, a planta termina ficando amarelada, né, ou ela pode murchar, inclusive, porque o material não tem nitrogênio muito disponível. E aquele nitrogênio, aquele pouco nitrogênio que havia, as bactérias passaram a utilizar, né, pela imobilização. Tá? E aí, ao invés de servir para o nitrogênio estar disponível à planta, passou a ser absorvido pelos micro-organismos, pelos próprios micro-organismos. Então, isso é que a gente se refere à imobilização. Né? Para haver a imobilização, é necessário que se tenha um material resíduo, né, com alta relação carbono e nitrogênio. Depois eu vou explicar isso para vocês o que é. Eu vou colocar aqui de lado a relação carbono e nitrogênio. Né? Carbono e nitrogênio. Pois bem, aqui então ele é imobilizado, depois ele pode ser lixiviado. Vocês vejam que já muda um pouquinho em relação ao amônio. Né? Então, o que seria lixiviado? É como esse elemento, né? Como esse íon, ele tem carga negativa, os solos geralmente eles são muito mais ricos em cargas negativas, né? Quase todos os solos, porque tem matéria orgânica, porque tem compostos, né, com ligações negativas. Então predomina mais cargas negativas. Então, como esse aqui é uma carga negativa também, né, então se os colóides têm muita carga negativa, né, e poucas cargas positivas, então dificilmente ele vai se ligar, né, ele vai ser dissolvido. Então não há como ele ser dissolvido. A tendência é dele ir para o lençol freático. Tendo água ali, por exemplo, ele vai para o lençol freático e não se prende a nada, porque ele não tem cargas contrárias para poder se ligar. Então, no caso do nitrato. Né?
O mesmo não acontece com a amônia. A amônia não. A amônia facilmente ela é dissolvida. Tá bem? Então ele é lixiviado, vai para o lençol freático, né, e pode causar, né, uma eutrofização. O que é uma eutrofização? Você tem uma floração de algas, por exemplo, né, em decorrência de ter muito nitrogênio disponível na água. Né, na água dos córregos, dos rios, do açude, em decorrência disso. Né. Então teria que ter, por exemplo, quando se faz uma adubação nitrogenada, adubo químico, né, muito alta, você pode comprometer, né, a saúde do ambiente em decorrência disso. Porque esse nitrogênio facilmente, se ele for nitrato, né, a base de nitrato, ele vai embora. Ele não fica no solo. Só o que a planta absorve, né, o restante vai embora. Então ele pode ser lixiviado, imobilizado, pode ser absorvido pelas plantas, já que ele é um íon, né, um íon mineral, então ele é absorvido pela planta. Né? Absorvido pela planta de forma satisfatória. Ou ele pode ser, né, desnitrificado. Vou colocar uma setinha aqui voltando, tá? Ele pode ser desnitrificado. Então o que é essa desnitrificação? Desnitrificação ocorre, né, pelos micro-organismos que são anaeróbios, ou seja, quando esse nitrogênio é gerado e ele está num local anaeróbio, né, se aquele ambiente se torna saturado de água, por exemplo, então ali você vai, o oxigênio quase não tem mais disponível, e as bactérias anaeróbias, né, ou as anaeróbias facultativas, elas passam a utilizar o nitrato como aceptor de elétrons, tá, e ele é reduzido. Né, ele é reduzido para a condição de nitrito. Tá bem? Então ele volta para a condição de nitrito pelas bactérias anaeróbias ou anaeróbias facultativas, como é o caso da Escherichia coli, da Pseudomonas, né, que está ali no solo, né, e outros micro-organismos, o Clostridium. Né, então eles passam a reduzir a forma de nitrato, né, para a condição de nitrito. Do nitrito ele volta, se transforma em óxido nitroso, e desse óxido nitroso vai para a atmosfera na forma de nitrogênio elementar. Tá? Volta para a atmosfera. Então aqui esses micro-organismos anaeróbios ou anaeróbios facultativos completam o ciclo do nitrogênio voltando, fazendo com que ele volte, né, seja perdido para a atmosfera. Por falar em perdas, né, quais seriam as perdas de nitrogênio que nós teríamos num ecossistema desse, por exemplo? Então nós temos perdas por volatilização, né, quando o nitrogênio ele vai para a atmosfera, desde que o pH seja alcalino, ele volatiliza. Ele pode ser também outra forma de perda pela desnitrificação, né, onde ele é reduzido a nitrito a óxido nitroso, e óxido nitroso para nitrogênio elementar, volta também para a atmosfera. Ou quando ele é lixiviado, né, onde ele vai, ao invés de estar disponível para os vegetais ou para os demais organismos, ele volta para a água. Né? Outra também forma de perda de nitrogênio, que não faz parte desse ciclo, é quando você queima, né, o material, é quando você recolhe, né, os vegetais para a própria alimentação ou para a venda, né, ou retira daquele ambiente, então você está tirando nitrogênio. Nitrogênio na forma orgânica. Né? Então, voltando um pouquinho aqui para falar um pouco sobre essa relação carbono e nitrogênio. Né? Todo material tem uma relação carbono-nitrogênio. Tá? Quanto de carbono tem para quanto de nitrogênios que tem ali disponível. Por quê? Isso é importante, essa relação carbono-nitrogênio, porque se ela for maior, né, maior do que 30 para 1, sendo uma relação carbono-nitrogênio maior do que 30 para 1, a tendência, né, é de haver uma imobilização. Então, se for maior, ocorre imobilização. Se for menor, né, no caso, do que 30 para 1, então a gente teria uma condição assim, menor do que 30 para 1,
ocorre uma rápida mineralização, né? Então essas transformações aqui ocorrem de forma muito rápida. E pouco nitrogênio é formado. Então, nesse caso aqui, quando ocorre imobilização, ela é muito mais lenta, vai demorar muito esse material se decompor. Tá? Então, isso pode levar a anos, né? E o material não se decompõe porque ele tem uma relação carbono e nitrogênio muito alta. O que é que faz ficar a relação carbono e nitrogênio muito alta? Materiais altamente lignificados, né? Ou muita celulose, ao invés de ter, né, outros compostos, outros constituintes mais simples, como os próprios açúcares. Né? Então nós encontramos isso nas folhas, esses açúcares nas folhas, nos materiais mais jovens, né? Enquanto materiais muito lignificados, ele demora muito a se decompor em função da relação carbono-nitrogênio ser, né, muito distante dessa relação mais ou menos aproximada de 30, né, para 1. Tá? Então essa aqui seria uma relação que é considerada ideal, né, que num prazo de mais ou menos de 100, né, a 120 dias, você tem um material transformado em humus, pela ação desses micro-organismos. Né? Quando é muito alta, isso vai demorar muito e vai haver imobilização. Né? Se for muito baixa, vai ser muito rápido e o produto final, que é, na verdade, o humus, é muito pouco. Tá? Então, deu para vocês terem uma ideia, né, mais ou menos, do que é o nitrogênio, né, de todas as etapas que ocorrem dessas transformações no solo. Né? Todo aquele material que é depositado sobre a camada superficial do solo, ou que seja incorporado, né? Então eles são transformados, tem essa sequência de transformação do que ocorre. A mesma coisa ocorre com o fósforo, ocorre com o enxofre, né? Com o potássio e os demais elementos. Tá? Então vocês dêem uma lida nesses materiais, né? Se interem. A gente viu alguns micro-organismos importantes como o Nitrosomonas, o Nitrobacter, a gama diversa de micro-organismos que estão envolvidos na primeira etapa da amonificação, né, que pode ser aeróbios ou anaeróbios, fungos e bactérias, enquanto que aqui na mineralização, né, ou na nitrificação, essas duas etapas chamadas de nitratação e nitritação é o que envolve a nitrificação. Então, a nitrificação é dividida nessas duas etapas. Elas são exclusivas somente por micro-organismos quimiolitotróficos, a Nitrosomonas e o Nitrobacter, né? Que em presença do oxigênio eles oxidam, né, os constituintes em elementos intermediários, como é o caso do nitrito, ou final, como é o caso do nitrato. Tá? Obrigado pela atenção, pessoal.